Alô, meu povo, vamos lá com as informações desta quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2024, né? E vamos falar de dólar. O dólar bateu um novo recorde, né? O dólar comercial fechou nesta quarta-feira R$ 6,27, né? O que representa uma alta de 2,82%. A economia está descontrolada, né? O país está totalmente desgovernado, um sujeito absolutamente incapaz sentado na cadeira de presidente e um ministro da economia tremendamente incompetente. Essa é a nossa triste e real situação, né? Enquanto isso, demonstrando que além de incompetente, não tem o mínimo de responsabilidade, o poste Fernando Haddad vai se preparar para tirar umas férias aí, né? Em meio a esse caos, no dia 2 de janeiro ele sai de férias e só retorna no dia 22, né? Tipo assim, o problema não é meu e eu não tô nem aí, né? Ele, em meio a esse total descontrole, né? Esse caos, ele vai tirar férias, né? Então só volta no dia 22. As férias do ministro foram autorizadas por Lula em despacho publicado no Diário Oficial da União de terça-feira, de ontem, né? E quem assume a pasta durante esse período é o secretário executivo Dario Durigan, né? O Dario Durigan. Pois é, uma fuga vergonhosa. E vamos ver como é que a situação se comporta, mas tá feio, né? Tá feio. Não há indicativo de melhora por enquanto. E o Lula foi, com tudo isso, ainda saiu na Forbes, né? Aí o pessoal vai falar, mas como saiu na Forbes? E a Forbes diz que o Brasil não aguenta mais 2 temporadas de Lula. Não, eu acredito que não aguenta mais uma temporada, não aguenta mais 6 meses, né? Matéria publicada na conceituada revista Forbes, em sua versão brasileira, causou gigantesca repercussão nos meios políticos em razão da contundência das afirmações contidas no texto assinado por Antônio Camarote, CEO e publisher da Forbes Brasil. O impacto fulminante da matéria já é estampado no próprio título, né? O Brasil não aguenta mais 2 anos de governo Lula. A economia brasileira, transcreve o texto, enfrenta uma deterioração acelerada e preocupante, né? Uma deterioração acelerada e preocupante marcada por indicadores alarmantes que afetam diretamente a vida de milhões de cidadãos. Nesta terça-feira, o dólar atingiu a marca de 6,20, né? E hoje fechou a 6,27. No momento de maior alta do dia, é um recorde desde o início do Plano Real. Isso representa um derretimento de mais de 28% apenas no ano de 2024. O derretimento do real é reflexo direto da perda de confiança dos investidores, da falta de clareza na condução econômica e do ambiente fiscal cada vez mais instável. Mas o dólar não é o único indicador de piora das expectativas. A taxa Selic já está em 12,25% ao ano. Em sua reunião mais recente, nos dias 10 e 11 de dezembro, o Comitê de Política Monetária, o Copom, elevou os juros a 1 ponto percentual, né? O comitê confirmou mais 2 altas no mesmo tamanho para as 2 primeiras reuniões agendadas para 2025. Isso vai encarecer ainda mais o crédito e impactar severamente o consumo e o investimento no país. Isso ocorre porque a inflação continua acima da meta. A edição mais recente do relatório Focus, divulgada pelo Banco Central na segunda-feira, dia 16, mostra uma expectativa de 4,89% para o IPCA de 2024 e de 4,60% para 2025. As duas projeções são de uma inflação acima do teto da meta de 4,50%. Isso corrói o poder de compra das famílias, principalmente das famílias mais pobres, né? No mercado de trabalho, a queda da taxa de desemprego para 6,2% em outubro, a menor taxa da série histórica, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que é um número altamente contestável, né? Não traz o alívio real, né? Até porque o número é falso, né? O país ainda enfrenta um cenário de informabilidade elevada e empregos precários que mantém a renda dos brasileiros abaixo do necessário para acompanhar o custo de vida que só tem crescido, né? E infelizmente a tendência é que cresça mais. Não é o que nós queríamos, não é o que nós desejávamos, né?
mas não há uma sinalização de mudança, não há perspectiva de mudança nenhuma, né? Os números divulgados pelo Banco Central, pelo próprio Banco Central, né, confirmam que essas expectativas caem, né, caem abaixo, né? E é até, infelizmente, né, essa falta de otimismo é normal. Na primeira edição de 2024, o relatório Focus indicava projeções de inflação de 3,90% para este ano. Com sorte, o número será um ponto percentual acima disso, porque pode ser mais, né? Pois essa matéria aí do Camarote, né, da Forbes Brasil, né, do CEO e do publisher da Forbes Brasil, o Antônio Camarote, ela mostra a realidade do que está acontecendo no país, né? E infelizmente nós estamos vivendo essa situação e com um presidente mentiroso, né? Muito mentiroso, né? Foi ontem, né, que ele estava falando que o que foi feito em 2023 e 2024 foram apenas colheitas, né? Apenas plantio, né? Para que a colheita seja feita em 2025. Ele falou o mesmo discurso ao final do ano de 2023, né? E a colheita foi isso aí que nós estamos colhendo agora, né? Desemprego, falsos números de índices bons de emprego, né, pelo IBGE, aumento do valor dos produtos, né, que deixa a família pobre cada vez mais pobre, cada vez mais miserável, sem condições de comprar comida, né? Aqueles R$100 que comprava alguma coisa na semana para a família brasileira já não compra mais nada, compra pouca coisa, e isso deixa, né, visível o aumento da fome aqui no país. A situação não está boa e a situação tende a piorar com o que nós estamos vivendo aí, com o dólar hoje disparando, né, fechando aí em 6,27, o maior da história, né? E esse novo recorde no fim do pregão foi, segundo alguns economistas, motivado pela divulgação que o Federal Reserve, né, do Banco Central dos Estados Unidos, decidiu cortar os juros do país em 0,25 ponto percentual para um intervalo de 4,25% e 4,50%. A verdade é que aqui no Brasil nós temos uma equipe econômica incompetente, talvez até trabalhando para que a situação econômica do brasileiro seja cada dia pior, né? Para que a situação de fome e miséria se propague e assim eles tenham totais condições de continuar governando, né, esse povo pobre que passa fome e que ao sinal de qualquer investimento de distribuição de cesta básica pode continuar comendo nas mãos desse governo aí, né, literalmente, né, e comendo pouco, passando fome, passando necessidade. A situação é preocupante, a situação é desesperadora mesmo. Não estamos pregando o pessimismo, não. A situação é essa, né? E a Forbes disse, não aguenta, o Brasil não aguenta mais 2 anos de Lula. Eu digo para você que não aguenta mais 1 ano, né? A situação vem se complicando e vai se complicar ainda mais. E agora eles querem, porque querem regular a mídia, né? Que era a única forma, a única forma de que o cidadão consiga ter as informações. Estão jogando aí, tudo para eles é motivo de censurar, né? Estão jogando aí a responsabilidade dessa alta do dólar nas fake news, né? E eles estão afirmando isso categoricamente, que a culpa da alta do dólar são as fake news, e por isso é necessário regular o seu acesso à informação. Então vamos lá, né? O marco regulatório da internet aí é balela, é para que eles cortem a informação, né? O acesso do cidadão à informação, como acontece hoje, né? Se houver esse corte no acesso à informação, eles continuam com as mentiras, né? Não podem ser contestados e aí eles podem agir da forma como estão agindo corruptamente, sem nenhuma barreira, né? Sem o povo incomodar, porque não tem a informação. Eu acho que
Vamos ainda tentar nos amparar aí nessa oposição que está tentando se manter forte, para que esse governo não destrua mais do que já está destruindo o nosso país, né? Infelizmente está difícil, né? Porque eles estão realmente com muita fome de destruição, né? E promover a fome e a miséria aqui no Brasil. Eles não estão mais escondendo isso não, né? As mentiras estão aí e eles mostram o quanto eles querem destruir a economia do Brasil. O golpe econômico que o Brasil está enfrentando, e esse golpe econômico já vem sendo mencionado por muitos economistas no Brasil, né? Não é preciso nem ser um gênio da economia para a gente perceber que a vaca já foi para o brejo, né? E nós precisamos recuperar essa situação. Como? Não se sabe, né? Só tirando esse povo do poder. Como? Né? Legalmente, né? Sem violência, sem golpe, sem nada, né? Constitucionalmente é preciso tirar, porque o país não aguenta mais, está sufocado, e vem coisa pior por aí a continuar desse jeito. Vamos falar de esporte, né? Porque tá difícil falar de economia. Vamos falar um pouquinho da Copa Intercontinental da FIFA, que teve hoje a sua final, né? O Real Madrid venceu o Pachuca do México por 3-0 na grande final da Copa Intercontinental. Kylian Mbappé, Rodrigo e Vini Júnior marcaram os gols da vitória do time espanhol no estádio Lusail, em Doha, no Catar, né? Então foi tranquilo, né? O Real Madrid não teve dificuldades. Falando da partida, o Pachuca começou até bem a partida, né? Criando algumas oportunidades. Na verdade é aquela história, né? Deixou jogar um pouquinho, estudou um pouco o adversário e depois resolveu, né? O time mexicano criou algumas oportunidades, né? Criando aí alguma dificuldade ao goleiro do Real Madrid. Mas, né, o time do México não conseguiu levar grande perigo aí não, né? Ao Courtois, goleiro do Real Madrid. E aos 36 minutos, após um bom passe de Bellingham para Vini Júnior, o brasileiro driblou o goleiro Moreno e rolou para Mbappé, livre na área, finalizar e assim abrir o marcador, né? Aí 1-0, o time espanhol dominou, né? No segundo tempo manteve o controle da partida e conseguiu ampliar o placar logo aos 7 minutos em um golaço marcado por Rodrigo, que driblou 2 marcadores e finalizou da entrada da área. Aos 38 minutos, o Vinícius Júnior cobrou um pênalti sofrido por Lucas Vázquez e fechou o placar em 3-0. Vinícius Júnior fez o seu primeiro jogo após ser eleito o melhor jogador do mundo no prêmio FIFA The Best 2024. Com uma assistência e um gol marcado na decisão, o atacante brasileiro teve mais uma grande atuação na vitória por 3-0 sobre o Pachuca. Vini foi eleito o craque da partida, também o melhor jogador do torneio, né? O melhor jogador da partida, automaticamente do finalista, que seria o europeu, fica com o melhor da competição, porque é um jogo único, né? Os europeus só entram agora para a final nessa Copa Intercontinental. Com a conquista do seu 9º título mundial, ou nesse caso intercontinental, o Real Madrid garantiu a quantia de 5 milhões de dólares, cerca de 30 milhões e 900 mil reais na cotação atual. Já o vice-campeão Pachuca desembolsou 24 milhões e 700 mil reais. É uma premiação considerada pouca pelos times europeus, né? E o técnico Carlos Ancelotti aumentou sua lista de troféus com o Real Madrid após a vitória sobre o Pachuca hoje, né? Hoje à tarde, pelo Intercontinental. O treinador chegou a 15 títulos com a equipe espanhola, superando o Miguel Muñoz com 14. Ele hoje passa a ser o maior vencedor da história do Real Madrid, né? Com a vitória do Real Madrid sobre o Pachuca, o time espanhol conquistou o 9º título da competição e é o maior campeão do mundo. É a 12ª vez seguida que um europeu vence o torneio. A equipe espanhola já venceu o campeonato em todos os formatos, né? Venceu mais uma Copa Intercontinental. Pois é, são essas as informações. Nós voltaremos a qualquer momento com alguma informação extraordinária, ou amanhã, né, com mais informações para fechar o dia aqui aqui no YouTube, que é o seu novo canal de informação, aqui com este humilde jornalista Ed Moreno, que vai sempre trazer para você as informações. E também, de vez em quando, aí, trazer uns vídeos aleatórios das coisas que estão acontecendo pela nossa cidade em Ponta Porã, e também as informações nacionais e internacionais.